Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje eu irei abordar alguns aspectos que tornam a atual conjuntura política e econômica brasileira muito parecida, muito similar às características do modelo político e econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, anos antes de sua inevitável queda e o seu inevitável colapso. Quer saber quais são essas similaridades? Então não saia daí que eu já vou chamar a vinheta. Então, sem mais delongas, chama a vinheta, my friend! Eu produzi um texto aqui que ele visa expor de forma bem sucinta e resumida, bem rápida, as pequenas diferenças que existem do Brasil atual para a Rússia de Stalin, anos antes de sua queda, bem como as inúmeras similaridades que surpreendentemente tornam ambos os modelos bem parelhos, né? De forma que, se você analisar assim de uma forma bem honesta e sincera, você também vai perceber que existem muitas características em comum entre esses dois modelos sociais e econômicos, certo? Então, vamos à leitura do texto. O Brasil de hoje se diferencia da Rússia comunista em algumas características políticas e legislativas e econômicas pontuais que, embora sejam asseguradas pela Constituição Federal, de forma geral não o torna de maneira alguma totalmente diferente na prática da Rússia comunista de Stalin. Características essas que, por serem mínimas e pontuais em relação à abrangência e à proporção da intervenção estatal na vida do indivíduo, claramente evidenciam não somente a grande semelhança entre os dois modelos de Estado, como também evidenciam um progresso da esquerda socialista comunista brasileira com relação aos seus antigos e reais objetivos de transformação da sociedade, como, por exemplo, aqui eu vou citar o exemplo de pequenas disparidades, pequenas diferenças, que, como já foi dito aqui anteriormente no primeiro parágrafo, não vão, na prática, diferenciar de forma totalmente discrepante os dois países, né? Então vamos lá às pequenas similaridades, que na prática não vão mudar a grande semelhança desses dois países. Disparidade número 1, tripartição de poder. Número 2, ascensão ao poder público através das vias democráticas. Número 3, meios de produção ainda sob o poder da classe burguesa. Número 4, liberdade de expressão. Número 5, pluralidade partidária que permite difusão de opiniões políticas dentro do Congresso Nacional completamente antagônicas aos seus ideais originais. Número 6, coexistência de capital nacional e internacional atuando de modo explícito e simultâneo na economia do país. Ora, os elementos acima citados, por mais significativos que pareçam ser, não são suficientemente capazes de impedir o controle praticamente hegemônico do poder político sobre os demais setores que permeiam a sociedade brasileira e agem direta ou indiretamente sobre o cotidiano do cidadão comum, evidenciando assim as enormes e gritantes similaridades entre as conjunturas políticas e sociais existentes na União Soviética antes de sua falência total e a República Federativa do Brasil em seus moldes atuais, como, por exemplo, agora nós vamos citar as similaridades. Número 1, estatização total do judiciário. Número 2, estatização da educação. Número 3, estatização da saúde. Número 4, estatização total das Forças Armadas. Número 5, estatização nas liberdades individuais. interferência estatal nas liberdades individuais. Número 6,
coexistência de uma classe super rica atrelada à classe política. Número 7. Taxação progressiva e sistemática tanto da classe burguesa quanto da classe trabalhadora. Aqui eu vou dar um adendo. A classe burguesa na União Soviética era oculta, era camuflada. Ela estava diluída na classe trabalhadora. Então não dava para você discernir qual classe era qual, né? Mas ambas eram taxadas igualmente, né? Número 8. Acumulação de capital por parte da classe política. Número 9. Repressão estatal por meio da expropriação de bens na forma de multa ou de forma coercitiva através das forças armadas aos opositores ou questionadores das políticas públicas e ou demais medidas estatais que possam incidir direta ou indiretamente na vida da população de modo geral ou na vida do indivíduo, a fim de garantir a autoridade absoluta do Estado, vide caso monarque. Número 10. Impregnação e supervalorização dos conceitos coletivistas, camuflados ou não, através de ações ou políticas públicas em detrimento dos conceitos individuais. Número 11. Privilégio para as Forças Armadas. Número 12. Povo desarmado, portanto, refém do Estado. Número 13. Moeda fraca, inflacionada. Número 14. Altos índices de desemprego. Número 15. Pobreza generalizada. Número 16. Mobilidade praticamente nula ou inexistente entre as classes sociais, dentre outros. Aqui é um adendo, tá? Como eu já falei, na Rússia de Stalin, a classe burguesa estava camuflada na classe operária, na classe do proletariado. Não havia uma distinção clara entre essas classes. Eles existiam, mas eram camuflados. Então, se era oficialmente uma classe só, lógico que não havia mobilidade social, porque era só a classe operária e, do outro lado, só a classe política que estava no poder. Então, ninguém transitava entre essas classes, né? Então, tendo em vista tamanha gama de similaridades entre os modelos políticos e econômicos do Brasil atual e da Rússia comunista, não seria exagero algum presumir que, assim como o enorme colapso político e econômico ocasionou a inevitável queda da União Soviética no século XX, ocasionará inevitavelmente os mesmos males na República Federativa do Brasil, afundando a sua população em um mar caótico, banhado não somente pelo total colapso político e econômico, mas também, principalmente, pelo sangue da sua população, que em um período historicamente recente acaba de se libertar de um regime escravocrata e, mais recentemente ainda, de um regime militar. Não restando dúvida alguma que o Brasil sempre esteve à mercê de forças que não somente sempre se opuseram historicamente contra a liberdade, felicidade e bem-estar do povo, como também sempre o utilizou apenas como verdadeiros reféns e financiadores involuntários de todos os projetos sanguinários de poder que aqui sempre se implementaram e sempre irão de forma ou de outra tentar se implementar. Diante dessa terrível realidade, não resta dúvida alguma que para o cidadão de bem neste país só lhe restam duas alternativas: ficar no país até que o sol caia sobre a sua cabeça, ou emitir seu passaporte e sair do país e deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Eu vou fazer alguns adendos aqui com relação a algumas similaridades que foram citadas, porque existem alguns detalhes que não tornam exatamente iguais, por isso é o nome similar, por isso eu coloquei similaridade, e não uma cópia total de um modelo para com o outro. Bom, a estatização da educação, ela existe, mas nós não temos somente uma educação estatal, nós temos uma educação privada por fora, certo? Isso é uma pequena diferença que, para a população de baixa renda, é praticamente nula, certo? A estatização da saúde segue o mesmo padrão. Bom, esses são os pequenos adendos, certo? E algumas considerações agora
que eu vou fazer, certo? Os pontos aonde existem a discrepância de um modelo para com o outro, eles são pontos sutis, porque são pontos que podem ser totalmente influenciados pelo poder político, certo? E se podem ser influenciados pelo poder político, se caso um comunista tomar o poder, ele pode simplesmente subornar e manipular o sistema para que essas diferenças se tornem praticamente nulas quando comparados às mesmas características da Rússia soviética. Nós tivemos exemplo disso, quando Lula, no seu primeiro mandato, ou no seu segundo mandato, se eu não me engano, ele tentou regulamentar a mídia, certo? A tripartição do poder, ela existe justamente para evitar que o poder seja concentrado na mão de um líder, na mão de um líder que vai liderar um sistema totalitário, entende? Mas, como a história já nos alertou que nós vivemos hoje uma transformação da esquerda, de forma que a esquerda ela implementou o gramscianismo, ou seja, a infiltração cultural, né, que foi transformar os universitários em defensores ferrenhos e assíduos da causa do proletariado. Não se espante quando juízes do STF ou juízes de menor poder na escala do judiciário sempre interpretarem a nossa Constituição em favor da causa comunista, certo? O que vai tornar praticamente o poder judiciário na mão do poder político, o que vai fazer com que essa diferença seja praticamente zero, certo? A ascensão ao poder público através das vias democráticas. Bom, sabemos que a Rússia stalinista ela subiu através de um golpe, né? Mas depois daquilo, houve uma hegemonia partidária de viés ideológico que colocava sempre um representante da esquerda. Não havia outros representantes de outras ideias políticas e econômicas naquele país, certo? Então, quando você olha para o Brasil, você vê vários partidos de esquerda tentando ganhar o poder. É o mesmo exemplo da Rússia stalinista, certo? É o mesmo exemplo. Só que na Rússia stalinista deveriam haver uns 2 ou 3 partidos no máximo. Aqui no Brasil são vários partidos, mas todos eles concorrem para implementar a esquerda à sua maneira. Mas no final das contas, todos eles querem a mesma coisa: a implementação do comunismo, socialismo, certo? Liberdade de expressão, isso aqui é interessante. Nós vivemos achando que nós temos liberdade de expressão. O exemplo do monarca deixou bem claro que a liberdade de expressão ela só dura até o STF entender que aquilo não prejudica a hegemonia estatal, certo? Porque do momento que o STF julgar que você está falando demais, ele vai tirar a sua liberdade de expressão e vai te punir usando a força do Estado, a truculência do Estado, tá? A pluralidade partidária eu já abordei, né? Que permite difusão de opiniões políticas dentro do Congresso Nacional completamente antagônicas aos seus ideais originais, tendo em vista como os ideais originais da esquerda, né? Então, essa pluralidade partidária no Brasil é praticamente nula, uma vez que a maioria ou quase todos os partidos do Brasil são de esquerda. Ou seja, é a mesma coisa. É uma similaridade muito, muito sutil, certo? É uma similaridade, na verdade. Não chega nem a ser uma discrepância. É de tão sutil que essa discrepância ela acaba se tornando uma similaridade, tá? E outra discrepância bem sutil, que é a coexistência do capital nacional e internacional atuando de modo explícito e simultâneo na economia do país. Na Rússia do Stalin e, consequentemente, na Rússia e também na Rússia do Lenin, havia um capital residual de uma burguesia camuflada como classe operária, tá? Aqui no Brasil a diferença é que a burguesia é a burguesia mesmo e ela é evidente e ela é explícita, né? E o capital dela concorre tanto com relação à burguesia nacional, né? O capital interno,
e também a nossa economia permite a inserção de capital internacional. Agora resta saber quem é o trouxa de querer investir aqui, né? Bom, enfim, esse item número 6 aqui, que é a coexistência de capital nacional e internacional atuando de modo simultâneo e explícito na economia, é praticamente nula também essa diferença, uma vez que o Brasil possui o índice de liberdade econômica do Brasil é tão cerceado, ele é tão pequeno, que não há incentivos reais para que um capital internacional venha agir aqui, certo? Deixando praticamente mesmo só a economia interna girando no nosso país. Compreende? Então, assim, eu quero enfatizar o seguinte nesse podcast. É que essas similaridades, essas semelhanças bem alarmantes, elas são fruto de um processo político, entendeu? Que fez com que o Estado brasileiro venha adquirir todas essas semelhanças com o Estado russo, entende? E se as políticas que estão sendo adotadas no nosso país atualmente continuarem e progredirem no mesmo sentido em que elas estão, o colapso vai acontecer. O que não vai haver é uma queda política, porque hoje em dia nós podemos substituir os candidatos. Então essa queda de regime ela não vai acontecer. Ela vai se perpetuar, uma vez que quase todos os candidatos do nosso país são de esquerda. Então eles conseguiram eliminar esse erro deles do passado, né? Iludindo o povo que o povo está escolhendo o político, mas na verdade não está. Quase todos eles têm o mesmo ideal, eles discordam em coisas pequenas, em coisas bem significantes com relação ao todo que eles concordam, compreende? Então eles conseguiram corrigir um erro do passado deles, porque naquela época o sistema ficou insustentável, então houve a queda do regime, certo? Aqui o sistema já está insustentável, é aonde que a gente vai gerar uma queda do regime, né? Nós vamos substituir o poder de situação por algum candidato de oposição, mas como são todos eles socialistas, óbvio que o que for ascender ao poder através das vias, entre aspas, democráticas, ele vai continuar cumprindo com o plano de dominação comunista, certo? Ou seja, vai haver uma queda de poder de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, e nem isso eles estão dando margem mais, porque o Luiz Inácio, ex-presidiário da Silva, ele ficou 8 anos, a Dilma ficou por mais 8 anos, até que ficou por quase 8 anos, né, que ela sofreu impeachment, né? Então, eles ficaram um tempasso no poder. Então, eles colocaram a agenda deles, meteram o pé no acelerador e estão cada vez mais deixando o Brasil um exemplo da Rússia, certo? Só que, porém, com um detalhe, eles vão usar o Brasil, a economia brasileira, né, essa economia em frangalhos que nós temos, como uma geradora de riquezas para haver um financiamento das políticas públicas socialistas nos outros países da América Latina que não possuem o mesmo potencial econômico do Brasil. Ou seja, o Brasil não vai ficar economicamente igual à Rússia do Stalin, certo? Porque eles vão usar esse capital que o Brasil gera, a economia que o Brasil está gerando, eles vão usar esse capital para investir fora, para aumentar a infraestrutura dos regimes comunistas que eles estão implementando nos países da América do Sul, certo? Então, como eu já acabei de abordar, essas semelhanças que nós vivemos com o Brasil atual e em relação à Rússia de Stalin, essas semelhanças elas foram sendo adquiridas e incorporadas ao poder político e acopladas ao Estado através de medidas e de leis que permitiram que essas similaridades se tornassem evidentes, correto? E como a praxis marxista ela segue uma cartilha linear com algumas adaptações com relação à mudança dos tempos e das eras, né? A tendência natural
é que isto venha a ruir, certo? É que isto venha a ruir. E eu tenho uma projeção na minha mente que é o seguinte: eles vão segurar a economia brasileira para financiar os outros países comunistas da América Latina. E quando a maioria dos países da América Latina já possuírem uma infraestrutura bem avançada, bem concretizada, nada impede que eles venham deixar a economia do Brasil ruir e colapsar de vez, porque assim eles estariam chegando, né, muito perto daquilo que eles querem, que é destruir o sistema capitalista do país onde eles se instalam para implementar o regime comunista socialista e a planificação da economia. Só que a planificação total da economia eles não vão conseguir fazer. Então eles vão aproximar isso o máximo que eles puderem, a exemplo de Cuba. Ou pode ser que eles venham a deixar a economia aberta, apenas para transformar o Brasil num gerador perpétuo de riquezas, né? Para poder continuar o financiamento sistemático e infindável dos países comunistas socialistas da América do Sul, certo? E por que eu estou trazendo esse assunto à tona? É simples. Porque a riqueza que eles vão gerar para poder financiar esse sistema de poder deles, essa riqueza vai ser criada por quem, meu amigo? Pelos trabalhadores, pela população de bem e honesta e trabalhadora do nosso país. Entende? Ou seja, você que trabalha, você que quer sustentar a sua família, você que tem um foco apenas em viver uma vida normal, uma vida correta, uma vida digna, você está sendo usado, você está sendo sugado por esse poder político, que está sugando você através dos impostos para financiar os projetos de poder que eles possuem, certo? E agora eu te pergunto, qual é a vantagem para você no meio disso tudo? Você consegue enxergar alguma vantagem nisso? Fala a verdade. Você que pertence à classe trabalhadora, qual é a vantagem para você? Bom, você trabalha, você paga impostos. Todos os bens que vão trazer valor real à tua vida são extremamente caros. E na maioria desses bens você não é dono 100%. Deixa eu te perguntar, você paga IPTU? Então a sua casa não é totalmente sua, concorda? Você paga IPVA? Então o seu carro não é totalmente seu, concorda? Compreende? Pois é. Esses são alguns sinais de que eles jamais vão respeitar a propriedade privada. Eles jamais vão respeitar os direitos individuais, as liberdades individuais. Concorda? Então, se você fizer uma análise sincera e honesta sobre a vantagem e os incentivos positivos para você continuar trabalhando e gerando riqueza nesse país, você vai ver que não existe. Correto? O Brasil não te oferece nenhuma vantagem clara e nítida. Você não consegue ver um avanço significativo através das gerações da sua linhagem, certo? Pois você, os seus antepassados e você e os seus filhos serão sistematicamente sufocados por meio dos impostos para financiar o projeto de poder desses sanguessugas. É isso que vai acontecer. Então, para você que tem uma mão de obra qualificada, você que é um trabalhador honesto, de bem, que deseja viver num país que respeita as suas liberdades individuais, um país que respeita o seu trabalho, que respeita a tua mão de obra, que respeita o teu dinheiro, que respeita as tuas propriedades, certo? Você que tem essa intenção, que tem esse ideal, o Brasil não é um lugar para você morar. Compreende? Não porque eu não quero que você fique aqui, mas porque não há incentivo. Compreende? Não há incentivo para você. Então, um conselho mais sincero que eu lhe dou: se você tem condição de mudar do Brasil, faça. Tira teu passaporte, pega o teu dinheiro, as tuas malas, a tua família e se mande o mais rápido possível. Para que tu vai ficar alimentando esse sistema que só quer te sugar, te sugar, te sugar e pegar o teu dinheiro e colocar onde ele bem entende, onde o Estado bem entende? Compreende? Pois bem, meu amigo, não há incentivo para o trabalhador de bem, não há incentivo
para o trabalhador honesto. E esse é o maior erro que os comunistas e socialistas cometem, porque eles oprimem, escravizam a mola motriz de toda a sociedade no aspecto econômico, que são os geradores de riqueza, certo? Quando eles dizem que eles querem arrebentar com a burguesia, eles estão se referindo a você. Porque o que é a burguesia? A burguesia é a classe social que enriquece independentemente do poder constituído, meu amigo. Essa é a burguesia, certo? Só que existem níveis de burguesia. Só que isso eles não falam para você. Existe a burguesia rica, certo? Existe a classe média, que é uma posição transitória entre a classe simplesmente, que é uma classe simplesmente proletária, que está ascendendo para uma classe burguesa. E é justamente essa classe que está sendo oprimida, que está sendo sugada para que não se torne uma classe burguesa de fato, com real poder de transformação política e econômica no país. Compreende? Então eles vão ficar te taxando sistematicamente para te manter na pobreza, para te deixar como proletário somente. Eles não querem que você ascenda à classe burguesa. Por isso que a economia do Brasil é uma economia altamente burocratizada, altamente fechada. Compreende? E é por isso que nós temos tanta desigualdade social, certo? Na verdade, eles querem manter todas as pessoas que estão atreladas ao governo, servindo ao governo de alguma maneira, com algum benefício econômico por estarem ali, né? Que seria mais ou menos uma questão de suborno, né? Na prática. E eles querem te deixar na miséria, para ficar sugando a força do teu trabalho, pegar o teu dinheiro e colocar onde eles quiserem. Compreende? Quem garante que os líderes dos partidos soviéticos da Rússia, nas épocas áureas do regime socialista, não tinham carros de luxo em outros países, não tinham mansões em outros países, certo? Quem garante isso? Quem consegue provar isso? Que não tinham, entende? Então, meu amigo, você que é um trabalhador de bem, você que é um cidadão que quer apenas cuidar da sua família, você que quer gerar emprego, você que quer melhorar de vida, o Brasil não é o lugar para você. Não porque, como eu disse, não porque você não é bem-vindo aqui por mim, não porque você não é bem-vindo aqui pelas pessoas da mesma classe que você. É porque as pessoas que estão promovendo a política no teu país não gostam de você, eles te odeiam. E a melhor maneira deles provarem que eles odeiam você é ficar fazendo você de otário, falando que vai ajudar os pobres, falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo pela classe mais baixa, quando na verdade eles estão sugando a riqueza gerada pela classe mais baixa para financiar o seu projeto de poder, de perpetuação de poder, que é um projeto de poder pelo poder, certo? Dito isto, eu gostaria de encerrar o vídeo dizendo que, de fato, a única saída para o cidadão de bem, trabalhador, que ainda mora no Brasil, é tirar o seu passaporte, chegar no aeroporto, fazer o check-in, entrar no avião e se mandar. Por enquanto, isso é tudo. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau.